Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, assim está escrito. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor, nós entregamos os nossos corações a Ti essa noite e pedimos que o Senhor fale através da Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos edifique e que o Senhor nos console. Fale conosco, Senhor, através da Escritura, e que Teu Espírito Santo, Senhor, alcance nossos corações. Que não haja corações velados, fechados, endurecidos, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, ter total acesso a todo o nosso ser, para que nós sejamos guiados pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós continuamos na estação do crescimento ou na estação da condução. É a estação em que nós falamos a respeito de discipulado. O discipulado é o trabalho que nós temos de conduzir pessoas para Cristo, para mais perto de Cristo. Nós já falamos aqui outrora a esse respeito. Nós estamos num texto muito interessante. E a leitura de Lucas, a leitura oficial do culto, também ajudou bastante. Porque eu não sei se você já perguntou o porquê de João Batista ter feito aquela pergunta aos seus discípulos. Eu não sei se você teve essa curiosidade de perguntar isso. O que faz aquele homem que participou de tanta coisa, como disse aqui já o pastor Wellington, participou do batismo, viu o Espírito Santo descer sobre ele, sabia que ele era o Cordeiro de Deus que deveria vir ao mundo. O que é que faz um homem como esse, com tamanha experiência, agora preso, perguntar se Jesus realmente era o Messias? O que é que faz João Batista fazer essa pergunta? João Batista era primo de Jesus, conhecia, sabia quem ele era.
Como eu já lhes disse, ele mesmo apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de desatar a correia de suas alparcas, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. O que é que faz um homem como esse agora, aprisionado, perguntar: será que é ele mesmo ou nós devemos esperar outro? O que é que faz João Batista ter essa dúvida? O que faz João Batista ter essa dúvida é porque João esperava ver algumas coisas através de Jesus que ele não está vendo. João esperava ver algumas coisas através de Jesus que ele não percebe, ele não enxerga. Ele não está enxergando que Jesus está cumprindo com aquilo que ele esperava, com as suas expectativas. E porque ele não vê essas expectativas atendidas, ele manda os seus discípulos até Jesus para perguntar se Jesus era realmente o Messias. Porque aquilo que ele esperava não estava acontecendo. Aquilo que ele aguardava a respeito de Jesus não estava acontecendo. E aí Jesus, ele responde, dizendo: vá lá e diga para João que não é o que ele está aguardando que ele precisa ver, mas é o que eu vim fazer que ele precisa ver. Porque às vezes nós esperamos coisas da parte de Deus que ele não nos prometeu fazer. Às vezes nós criamos expectativas a respeito de situações da parte de Deus para nós e nos frustramos, mas na verdade ele nunca prometeu fazer. Na verdade, ele nunca disse que iria fazer aquilo. E nós nos frustramos porque nós não enxergamos aquilo que nós esperávamos acontecer. Quando nós nos aproximamos agora do texto de Lucas 24, nós encontramos dois homens indo para o caminho de uma aldeia chamada Emaús, também absortos com o mesmo sentimento. Esses homens estão desistindo do seu chamado, desistindo da sua vocação, desistindo da sua caminhada com Cristo. Esses homens estão deixando para trás tudo aquilo que eles haviam vivido com Jesus e com os discípulos, porque aquilo que eles esperavam que fosse acontecer não estava acontecendo. Então eles chegaram à conclusão que não valia a pena continuar ali, que não valia a pena continuar esperando. Então esses dois homens decidem desistir. Eu não sei se aqui esta noite existem pessoas que já pensaram em desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu já pensei em desistir da caminhada com Cristo várias vezes. E a maior parte das vezes em que eu pensei em desistir da minha caminhada com Cristo foi porque eu criei situações, expectativas, eu criei na minha mente um aguardar por coisas que Jesus nunca havia me prometido, que o Senhor nunca havia me garantido. Eu havia esperado proteções, eu havia esperado bênçãos, eu havia esperado provisões que não chegaram, e porque não chegaram, eu me perguntava: será que vale a pena continuar sendo crente? Será que vale a pena continuar indo aos domingos à igreja? Será que vale a pena continuar indo para a escola bíblica? Será que vale a pena continuar fazendo o que eu estou fazendo? Será que vale a pena continuar na frente desse ministério? Será que vale a pena eu continuar à frente desse grupo familiar? Será que vale a pena eu continuar fazendo o que eu estou fazendo na igreja? Porque aquilo que eu esperava acontecer não está acontecendo. Pelo contrário, às vezes o que nós não esperávamos é que acontece. Aquilo que nós não esperávamos que fosse acontecer, aí é que acontece. Uma enfermidade, uma falta de alguma coisa em nossa vida, uma dissolução matrimonial,
momento de rebeldia entre os filhos. Então nós começamos a perguntar, será que vale a pena eu continuar? Porque eu pensava que era uma coisa e está acontecendo outra totalmente diferente. Esses homens que estão aqui indo para o caminho de Emaús, indo no caminho para Emaús, eles estão com esse sentimento. Não vale a pena mais continuar. Quer saber de uma coisa? Vamos embora. Vamos a caminho para Emaús. E que essa turma que fica aí, que fique esperando. Porque nós cansamos de esperar. O que acontece aqui nesse texto que nós lemos, está acontecendo no domingo da ressurreição. Segundo o nosso irmão João, em seu evangelho, no capítulo de número 21, esses discípulos estão todos trancados em uma casa com medo dos judeus. De repente as mulheres pela madrugada vão até o sepulcro e eles veem o sepulcro aberto. Elas não encontram ali o corpo de Jesus e nós sabemos muito bem dessa história. E aí elas voltam, elas não encontram, e elas voltam para os discípulos e elas dizem, o túmulo está vazio e o Senhor ressuscitou. Quando Pedro e João escutam isso, eles saem correndo também até o sepulcro, e eles vão até lá e enxergam também a mesma cena. O túmulo está vazio, Jesus não está lá. Sabe quem estava presente durante esses dois testemunhos poderosos, tanto das mulheres como de Pedro e João, quando voltam para casa e voltam dizendo que o túmulo estava vazio e que a pedra estava removida? Sabe quem estava lá nesta casa trancado junto com essa turma? Esses dois homens. Esses dois homens estavam lá no momento desses dois testemunhos, e mesmo assim, esses dois homens decidem desistir de tudo. E mesmo assim, esses homens decidem largar tudo. Talvez você tenha vindo aqui esta noite com esse pensamento, se o Senhor não falar comigo essa noite, acabou. Chega. Eu não vou continuar mais esperando. Esperar até quando? Eu vou conversar com alguém, esse alguém fala, meu irmão, você precisa ter fé, você precisa continuar esperando. Esperando até quando? Você precisa continuar firme no Senhor. Você está vindo nas orações, você precisa continuar orando. Orando até quando? Eu não estou enxergando nada acontecer, eu não vejo nada acontecer, eu não vejo nada diferente na minha vida. Eu tenho que continuar aqui até quando? Eu tenho que continuar tentando até quando? Eu tenho que continuar batendo até quando? Eu estou cansado. Eu estou cansado de esperar, eu estou cansado de aguardar, eu estou cansado de olhar para o céu e esperar do céu alguma coisa, algum sinal. Eu falo para Deus, fale comigo, me mande alguma coisa, alguma mensagem, use alguém, e o Senhor não usa ninguém, não fala nada comigo. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu cansei. E eu vim aqui no culto, nesse domingo, para dizer para Deus que esse é meu último culto e que eu estou saindo fora. Porque tudo aquilo que eu esperava do Senhor não está acontecendo. Tudo aquilo que eu esperava de Deus não está acontecendo. Então esse negócio de ser crente não está funcionando comigo. Esse negócio de ser crente não está funcionando comigo. Esses dois homens estavam lá quando há esses dois testemunhos sendo contados. E eles decidem, vamos para Emaús. Chega. Sabe o que significa Emaús? Banhos quentes. Eles querem parar de estar andando para lá e para cá, atrás de um homem que olha para eles e diz, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado desse negócio de viver por fé. Eu estou cansado desse negócio de acreditar na multiplicação de pães e peixes. Eu estou cansado de esperar essa provisão. Quer saber de uma coisa? Vamos para Emaús. Vamos para Emaús, Cleopas? Vamos. Então vamos nós dois. E esses dois homens abandonam o grupo que está neste lugar fechado, abandonam os discípulos, eles fazem parte.
Eles dizem no verso 22 e no verso 24, eles dizem assim: é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam. Eles estavam juntos, eles dizem que as mulheres estavam com eles. E no verso 24 ele diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, eles estavam lá. Mas aí eles decidem levantar-se e sair fora. E aí eles vão em caminho para Emaús. E o texto sagrado diz que eles vão conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Com certeza eles estão dizendo: nós fomos enganados. Porque no verso 21, eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que fosse ele que fosse nos libertar dos romanos. Nós esperávamos que fosse ele que fosse nos libertar da opressão dos nossos inimigos. Assim como Davi nos libertou dos filisteus, nós esperávamos que fosse ele que fosse nos libertar dos nossos inimigos. Nós criamos essa expectativa, nós andamos com ele, nós estávamos com ele. Tanto é que em nenhum momento esses homens chamam Jesus de Messias ou do Salvador. Para esses homens, Jesus é o profeta, poderoso em obras e palavras. Mas Jesus, para esses homens, nunca foi o enviado de Deus para salvar a humanidade de seus pecados. Eles não tinham entendido a mensagem de Jesus. Eles não tinham entendido qual era a missão de Jesus. Eles pensavam que Jesus ele deveria ir lá para libertar o seu povo dos romanos. Então eles estão frustrados, suas expectativas não foram atendidas, e eles estão caminhando 12 quilômetros até Emaús. Andando bem, com um passozinho bem apertado, você dura 3 ou 4 horas para chegar nesse lugar. E eles vão conversando e discutindo pelo caminho segundo o texto. E eles não vão dizendo coisas boas: ó, como é bom a gente estar... Não, eles vão dizendo: nós fomos enganados. O que a gente esperava não aconteceu. O que nós aguardávamos não aconteceu. O que nós ansiávamos não aconteceu. Nós esperávamos que Jesus fosse nos libertar dos romanos, mas nós vimos, você viu e eu vi também, eles dois conversando. Nós vimos ele ser crucificado na sexta-feira. Nós vimos quando ele foi sepultado. E quando aquele homem foi sepultado junto com ele todas as expectativas desses dois. Tudo que eles esperavam que Jesus fosse ser para eles, estava sendo sepultado, e eles viram isso acontecer. Então eles disseram: quer dizer, olha, quer saber de uma coisa, nós fomos enganados mesmo, vamos para Emaús. E eles estão caminhando em direção a Emaús, e o texto sagrado diz que enquanto eles vão caminhando, o próprio Jesus se aproxima e vai com eles. Verso 15. Só que o verso 16 diz o seguinte: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe por que eles estavam impedidos de reconhecer Jesus? Verso 17 responde: porque eles estavam entristecidos. Eles estão impedidos de reconhecer Jesus porque eles estão entristecidos. Eles estão frustrados. Eles esperavam uma situação de Jesus que não aconteceu. E eles começam a discutir entre eles, e Jesus, que estava ali ao lado deles, pergunta: por que vocês estão tão preocupados? O que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão falando? E eles dizem: olha, nós estamos falando do que aconteceu em Jerusalém. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe o que fizeram com Jesus, o Nazareno? Você não sabe o que fizeram com aquele homem que era um profeta, poderoso em obras e palavras? E começa a falar para Jesus, eles começam a falar para Jesus aquilo que havia acontecido em Jerusalém. E eles dizem para Jesus: olha, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, mas ele não fez nada disso. Inclusive, você que está caminhando com a gente agora, nós estávamos lá com os discípulos, com os seus seguidores, e nós estávamos lá quando as mulheres chegaram e disseram que haviam visto o sepulcro vazio. Nós estávamos lá quando Pedro e João também chegaram com a mesma narrativa, mas quer saber de uma coisa? Nada disso aconteceu de fato. Nós decidimos sair.
E aí Jesus chama a atenção deles e diz: nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O que Jesus está dizendo para eles é: vocês aguardavam que esse homem chamado Jesus, que vocês estão me falando, que ele fosse redimir a Israel, mas nada disso estava escrito nas Escrituras. Ele nunca lhes prometeu isso. Ele nunca disse que isso ia acontecer. Pelo contrário, o que está escrito na Escritura é que o Cristo deveria padecer e entrar na sua glória. Vocês não entenderam quando isso estava escrito? Vocês não entenderam quando vocês leram isso nas Escrituras? E aí Jesus começa a explicar a eles, pelas Escrituras agora, o que é que realmente deveria acontecer. E Jesus revela a eles o plano real e verdadeiro, fora de expectativas e fora de pensamentos e fora de conjecturas daquilo que o Cristo veio fazer. Porque o Cristo veio fazer aquilo que Ele veio fazer. Ele não veio fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Porque o Cristo veio ao mundo para cumprir a sua missão. Cristo veio ao mundo não para cumprir a minha vontade, para atender às minhas expectativas, para atender o meu pensamento. Cristo veio ao mundo não para atender os meus anseios. Cristo veio ao mundo para atender o desejo soberano do Pai. E aí ele começa a falar para esses homens e começa a explicar-lhes. E quando eles vão chegando perto de Emaús, Jesus faz que vai passar adiante. Eles dizem: não, Senhor, fique. Tem aquela música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, não vai não, fica com a gente aqui. Jesus entra com eles, senta à mesa, parte o pão. E quando Jesus parte o pão, de uma forma que só Jesus partia, nesse momento de comunhão, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de proximidade. Quando eles sentam na mesa de Jesus, com Jesus, e Jesus parte o pão, eles reconhecem que é o Senhor, e o Senhor desaparece na frente deles. E eles olham um para o outro e dizem: mas porventura não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco pelo caminho? Era o Senhor. E aí eles decidem imediatamente voltar para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os discípulos reunidos, já também cheios de alegria, com a mensagem nos lábios: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí quando eles chegam ali, eles dizem também do que havia acontecido com eles no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esses homens retornam para Jerusalém. E agora, mesmo com o desejo de desistir, mesmo com a atitude de sair e abandonar a todos, agora, após terem sido encontrados pelo Senhor, voltam para Jerusalém para retomarem seus ministérios, para retomarem seu trabalho, para continuarem testemunhando da ressurreição de Jesus Cristo por onde eles forem, para a glória bendita de Deus, o nosso eterno Pai. Esse é o texto que nós lemos. E agora eu quero extrair com vocês algumas lições que nós podemos, além do que o Senhor já falou conosco nessa contextualização, porque eu tenho certeza que o seu coração já ardeu, porque não é a minha palavra que está sendo dada aqui, é a palavra de Deus. E quando o Senhor fala, nós ouvimos e entendemos que é Ele que está falando conosco. Então o que é que nós podemos extrair ainda mais aqui para nossa edificação desse texto que nós estamos lendo? Quais são as lições? Primeira lição: não confunda a realidade com expectativa. No verso 21 está escrito aqui: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel.
Nós esperávamos que Ele fosse libertar o nosso povo dos romanos. Nós esperávamos que Ele fosse realmente nos libertar desta opressão, desses homens que estão sobre nós há tanto tempo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: hoje já é o 3º dia desde que Ele foi morto. E tudo aquilo que nós esperávamos que fosse acontecer, não aconteceu. Não confunda a realidade com a expectativa. Porque uma coisa é a sua expectativa. Uma coisa é o que você espera. Outra coisa é o que Jesus disse que faria. Uma coisa é o que nós esperamos que Ele nos faça. Que Ele nos dê uma vida sem sofrimento. Que Ele nos dê uma vida sem angústias. Que Ele nos dê uma vida sem vinagre. Que Ele nos dê uma vida sem lágrimas. E aí quando nós começamos a sofrer, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando nós olhamos para a nossa despensa e não há tudo aquilo que nós gostaríamos que tivesse, quando nós olhamos para o nosso carro e nós não enxergamos o carro que nós sempre sonhamos, quando às vezes também olhamos para o nosso casamento e não enxergamos no nosso casamento aquilo que sempre sonhamos enxergar, nós começamos a dizer: Senhor, será que vale a pena ainda eu continuar a ser crente? Será que vale a pena eu ainda continuar no caminho do Evangelho? Será que ainda vale a pena eu continuar na igreja? Será que vale a pena eu continuar aqui? E a pergunta que eu lhe faço é: aonde foi que Jesus lhe prometeu que você não ia ter problemas? Aonde foi que Jesus lhe prometeu que nós não íamos passar por dificuldades? Aonde foi que Jesus lhe prometeu que você não ia ser perseguido? Aonde foi que Jesus lhe prometeu que não iam falar mal de você? Aonde foi que Jesus lhe prometeu que não iam apontar o dedo, que não iam lhe acusar, que você ia ser objeto de escárnio? Aonde foi? Jesus nunca prometeu isso a nós. Jesus nunca nos prometeu que nós estaríamos isentos dos problemas. Jesus nunca nos prometeu que nós não ficaríamos doentes. Jesus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por dificuldade em nossos lares. Jesus nunca nos prometeu que o nosso pneu do nosso carro não ia furar. Jesus nunca nos prometeu que nós não fôssemos perseguidos em nossos trabalhos. O que Jesus nos prometeu é que Ele estaria conosco em todos esses momentos de dificuldade. O que Jesus nos prometeu é o que está em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Foi isso que Ele prometeu. Só que para esse verso se cumprir, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então você vai passar pelas águas. Está o texto aqui: quando pelos rios, eles não te submergirão. Então você vai passar pelos rios. Porque senão o verso não se cumpre. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então tu vai passar pelo fogo. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então vai ter chama, vai ter fogo, vai ter água, vai ter rio. Ele não prometeu que isso não iria acontecer, mas Ele prometeu uma coisa: eu vou estar com você, eu vou estar contigo. Você não vai estar só. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, nesse momento de tribulação, eu vou estar ao seu lado. Esses homens haviam criado uma expectativa, haviam esperado uma situação, haviam esperado que Jesus fosse fazer algo que Ele nunca havia prometido. E nós muitas vezes sofremos porque esperamos por algo que Jesus nunca nos prometeu. Porque nós não estamos dispostos realmente a achar nas Escrituras o que a Escritura quer falar conosco.
Nós queremos ler a Escritura e achar na Escritura o que nós desejamos que ela fale conosco. E é por isso que muitas vezes nós temos aquelas caixinhas de promessa nos nossos armários. Você lembra dela? Aonde você ia lá de manhãzinha e dizia: Senhor, fale comigo. Aí você vai lá na caixinha de promessa, abre ela, tira: eu sou contigo. Aí você diz: oh, maravilha, o Senhor é comigo, Ele vai ser comigo. Mas nós estamos andando tortos, sem obediência, sem sermos fiéis a Deus. Como é que Ele vai ser conosco? Mas nós não estamos querendo, não estamos dispostos a achar na Escritura o que a Escritura fala a nosso respeito. Nós não estamos dispostos a sermos exortados, a sermos trazidos à presença de Deus através da leitura da Escritura. Eu quero ler a Escritura e achar na Escritura aquilo que eu quero que ela fale comigo. Eu quero escolher os textos. Eu quero escolher, eu oro e digo: Senhor, fale comigo. Aí eu abro. Aí está aqui escrito aqui, ó: há uns homens que constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia. Isso é para mim. O Senhor me constituiu sobre os negócios da Babilônia. Isso aqui é para mim. Mas aí no outro está escrito assim: se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Isso aqui não é para mim, não. Senhor, peraí, eu vou orar de novo, vou abrir de novo, Senhor. Foi um engano. Peraí. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos. Isso é para mim. Peraí, vou continuar. Nesse dia, na cidade de Suzã, mataram e destruíram os judeus. Isso aqui não é para mim, não. Nós começamos a procurar na Escritura o que nós queremos que ela fale conosco. Eu vou procurar os textos. Nós marcamos a nossa Bíblia, não é? Minha Bíblia é toda marcada, ó, toda ela marcada. O meu desafio, quando eu marco a minha Bíblia, às vezes parece que eu estou marcando ela e eu estou dizendo para a Bíblia o que é importante e o que não é importante. Quando na verdade eu deveria marcar era a Bíblia toda. As exortações, os puxões de orelha. Às vezes que o Senhor manda que eu converta meu coração, que eu abandone meus pecados, que eu deixe minhas transgressões, que eu ande em fidelidade com Deus, que eu louve ao Senhor no meio da batalha, no meio da tribulação, no meio da prova, que eu exalte ao Senhor quando eu estiver passando por lutas, que eu me apegue mais a Deus, que eu tenha paciência, porque o que esses homens fizeram foi no domingo da ressurreição, no domingo em que o Senhor disse que iria ressuscitar, eles decidem ir embora porque eles não tiveram paciência para esperar. E talvez aqui essa noite tenha um monte de gente impaciente, querendo sair fora, querendo abandonar, querendo deixar. E o Senhor está dizendo: não faça isso, porque essa expectativa que você criou da sua cabeça. Você criou isso na sua cabecinha, que ninguém nunca ia tocar neste girassol dourado, que ninguém nunca ia colocar um dedo em você, porque Deus ia mandar um anjo do céu com a espada na mão e ia dizer: não toca nele, porque senão eu te mato. E eu pensei, pastor, que fosse ser assim comigo. Eu pensei que quando o povo fosse falar mal de mim, a língua do povo fosse cair, apodrecida. Eu pensei, pastor, que quando alguém fosse levantar-se contra mim no trabalho, eu ia dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. E a pessoa ia cair espumando pela boca. E não está acontecendo isso não. Está acontecendo ao contrário, cada vez mais perseguição, mais luta, mais aponte. Então, esse negócio de ser crente não está funcionando comigo, porque você está esperando por uma situação que Jesus nunca te prometeu. O que Ele prometeu para você é que Ele estaria contigo em todo o tempo, que Ele estaria ao seu lado. Você já ouviu isso várias vezes? O Senhor não nos livra da fornalha, o Senhor nos livra na fornalha. Ele não nos livra de entrar lá.
Ele entra conosco nela. Ele não nos livra da cova dos leões. Ele envia o seu anjo para fechar a boca dos leões na cova. E nós estamos esperando que Ele nos livre da cova. E o Senhor está dizendo: eu nunca prometi isso para você. Eu nunca disse para você isso. Você está criando expectativas, você está criando coisas e está se frustrando por causa disso. E essa frustração é objeto, é resultado do seu pensamento, mas nunca de nenhuma das minhas promessas. Esses homens estão saindo do lugar porque eles têm expectativas que não foram atendidas. E talvez você esteja aqui essa noite com o mesmo pensamento por causa de expectativas que você criou, mas que nunca foram prometidas pelo Senhor. Ele nunca prometeu que ia fazer isso com você. Ele nunca prometeu que ia te livrar dessa forma. Ele nunca prometeu que você ia andar desse jeito, ou que você ia morar desse jeito. Ele disse que ia morar contigo, onde você morasse. Ele disse que ia andar contigo por onde você andasse. Ele disse que ia estar contigo por onde você estivesse. Mas Ele nunca prometeu que ia colocar você aonde você espera que Ele fosse colocar. Talvez nessa noite essa mensagem ela seja ainda mais frustrante do que a própria frustração. Porque nós estamos acostumados aos coaches do mundo que nos dizem para acordar de manhã, olhar no espelho e dizer: diga eu posso, diga eu tenho, diga eu sou. Vá lá, diga para você mesmo que você é a pessoa mais linda do mundo e que você é a pessoa mais importante do mundo e que você é a pessoa que não vai ter barreiras na sua frente e você vai vencer tudo e você vai conseguir tudo. É isso que você tem que dizer para você de manhã. Você já acorda assim, você já acorda. Aí ele diz assim: você já acorda profetizando, como se Deus tivesse compromisso com o que eu profetizo. Ah, Senhor, eu profetizo sair daqui e ter uma Ferrari me esperando lá fora. Como seria bom eu profetizar agora R$1 milhão na minha conta. Como seria bom eu profetizar, eu profetizo, eu nunca mais pago conta d'água, nem de energia. Não vai adiantar, meu santo. Pode secar o pescoço, igual os profetas de Baal e Azera. Enquanto nós não estivermos falando o que o Senhor nos prometeu na sua palavra, e não orarmos o que o Senhor nos prometeu na sua palavra, e não nos lembrarmos do que o Senhor nos prometeu na palavra, tudo que nós criarmos fora disso é expectativa vazia e é sonho de barriga cheia. E o Senhor está conosco aqui essa noite para dizer: assim como esses homens estavam esperando algo que eu nunca lhes havia prometido, nós também essa noite não podemos fazer isso. Porque o Senhor nos disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale, Senhor, o Senhor vai estar comigo. Então a promessa de Deus para nós essa noite não é atender às nossas expectativas. A promessa de Jesus para nós não é atender os nossos sonhos. A promessa de Jesus para nós não é fazer as nossas vontades. A promessa de Jesus para nós é que Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer dificuldade, em todo e qualquer caminho, Ele vai estar ao nosso lado. A promessa de Jesus é que Ele veio para cumprir a sua palavra, e que Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, mas é a palavra dEle, não é o que eu espero que Ele faça. Segunda lição: não tome decisões quando você estiver triste. Quando nós estamos tristes, nós ficamos com os olhos impedidos de ver o Senhor. Versos 16 e 17. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Quando nós tomamos decisões no meio da nossa tristeza, nós tomamos decisões erradas. Não tome decisões enquanto você estiver entristecido, frustrado ou cabisbaixo com aquilo que você esperava e não aconteceu. Tenha paciência. O texto sagrado diz que em Provérbios capítulo 15, verso 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. Em Lucas 22, 45, diz que os discípulos foram dormir quando Jesus está orando no Getsêmani, e Jesus os encontra dormindo porque eles estavam cheios de tristeza. A tristeza cega e mostra aquilo que nós não temos e esconde aquilo que nós temos. A tristeza só nos deixa enxergar aquilo que nós perdemos. Mas a tristeza nunca nos deixa enxergar aquilo que nós já temos. E tira de nós o sentimento de gratidão por aquilo que nós já temos. E enche o nosso coração de ingratidão por aquilo que nós não temos. E cerra os nossos olhos, fecha os nossos olhos para nós enxergarmos o Senhor que está em nosso lado em todo o tempo. Porque a tristeza, ela é gerada por essa frustração de não termos alcançado aquilo que nós queríamos alcançar. Então nós ficamos tristes. E quando nós ficamos tristes, nada presta mais. Você vai conversar com alguém que está triste, a igreja não presta, o pastor não presta, a mensagem não presta, os louvores não prestam. Ele diz: eu estou pensando em trocar de igreja. Por quê, meu irmão? Não, eu estou pensando em trocar de igreja. O negócio não está, sabe? A mensagem não está... Os louvores, o pessoal entra em dó menor, eu gosto de dó maior. Eu gosto do ré, o pessoal entra em fá. Sabe, não tá tendo conexão. O problema não está em nada, o problema está nele, na tristeza que está nele, porque ele está querendo ser atendido em suas expectativas, e o Senhor não está aqui para atender a expectativa de ninguém. O Senhor está aqui para ser honrado, louvado, adorado, bendito, exaltado por todas as nossas vidas. O Senhor está aqui para nos encher desta alegria, desta vida, e vida com abundância. Mas é uma vida com abundância ainda que nós enfrentamos problemas e dificuldades no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos tristes, nós tomamos todas as decisões erradas. Esses homens estavam entristecidos e decidem abandonar os demais. Ao invés de ficar com os discípulos, ao invés de ficar com o pessoal que estava lá naquela casa aguardando a ressurreição, eles decidem ir embora. Eles decidem abandonar tudo, porque eles estão absortos, eles estão cheios de tristeza, cheios de um sentimento ruim, angústia na alma. Eu esperava isso deles e eles não me deram. Eu esperava dessa situação e essa situação não aconteceu. Eu esperava essa porta aberta e a porta não abriu. Eu esperava esse toque e esse toque não aconteceu. Eu esperava que isso acontecesse e não aconteceu. Então essa tristeza nos alcança a alma, nos alcança o ser. E toda decisão que nós tomamos nesse momento é uma decisão errada, motivada pela tristeza que não permite que nós enxerguemos a situação como ela é. E o importante de tudo é que a tristeza nos impede de ver Jesus. A tristeza nos impede de perceber o Cristo. Nós não conseguimos perceber o Cristo em nossas vidas. E a tristeza faz isso. E é por isso que nós não podemos tomar decisões enquanto estivermos tristes. O Melodia, por favor, pode vir para cá para nós já estarmos encerrando. E em terceiro e último lugar, quando esses homens entram naquela casa com Jesus, entristecidos, frustrados, com sentimento de desistir, de deixar para lá, de não seguir adiante, eles entram naquela casa com Jesus. Jesus senta à mesa com eles, começa a partir o pão, começam a ter comunhão, começam a ter intimidade. Ah, meu irmão querido, você está entristecido,
frustrado, cabisbaixo, com sentimento de ir embora. Sabe qual é o remédio para tudo isso? É comunhão com Cristo, é a comunhão com Jesus, é se aproximar de Jesus, é ter intimidade com Ele, é sentar à mesa com Ele, é se alegrar com o simples gesto de partir o pão dEle, é se alegrar com as simples situações que o Senhor pode lhe fornecer nesta caminhada santa e nesta comunhão maravilhosa que você pode ter com Ele. Sabe como é que faz para tirar essa tristeza e para essa frustração ir embora? Se aproxime de Jesus, sente à mesa com Ele, parta o pão, deixe que Ele parta o pão para você. Tenha comunhão com o Senhor, se aproxime do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, o meu coração precisa, eu preciso, Senhor, nesta noite ser tocado por Ti. Eu preciso, Senhor, nesta noite ter esse momento na mesa onde o Senhor parte o pão e eu vou reconhecer que o Senhor esteve ao meu lado em todo o tempo. Eu vou reconhecer que o Senhor esteve ao meu lado em todo o tempo. Porque o Senhor nunca disse para nós que nós não íamos passar por dificuldade. Ele disse para nós que Ele estaria conosco em todas as dificuldades. Eu me lembro, ano passado, como passa rápido o tempo, em que a Yara passou por toda aquela situação e ela estava na UTI. E eu fui visitá-la e eu falava para ela: abra os olhos. Ela não conseguia abrir. Eu dizia: abra os olhos, minha filha, por favor, fale comigo. Ela não conseguia abrir, não conseguia falar. E o médico chegou para mim e disse: terminou o horário, você tem que ir embora. E eu voltei para o carro, eu entrei dentro daquele carro e eu urrava dentro daquele carro. E eu dizia: o Senhor vai levar minha esposa? Senhor, o Senhor vai levar minha esposa? Eu sou teu servo, Senhor. Eu sou teu servo, eu ando contigo, eu procuro andar em fidelidade contigo, eu procuro fazer tudo aquilo que o Senhor se agrada, e o Senhor vai levar a minha esposa, e o Senhor permite que nós passemos por tudo isso. E o Senhor falou ao meu coração: mas onde foi que eu disse que você não ia passar por nada disso? O que eu disse para você era isso, que eu vou estar contigo. E Ele estava comigo dentro daquele carro enquanto eu chorava, e Ele estava com ela lá dentro daquela UTI, enquanto ela estava se recuperando. O que o Senhor promete para nós é isso. E é nesse momento de comunhão e de partir do pão, que nós reconhecemos que Ele está ao nosso lado. É nesse momento, irmãos, que tudo aquilo que Satanás fala para nós, porque o que o diabo está falando para nós, para muitos de nós, é: não vale a pena. Não vale a pena, deixa esse negócio de evangelho para lá, isso é mentira. Onde é que está o teu Senhor agora? Onde é que está o teu Deus agora? Ele disse que ia guardar você. Ele disse: pula daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra. Ele disse: você está com fome no deserto, transforme essas pedras em pães. Ele disse: onde é que está o teu Deus? Agora você passando por todo esse tipo de tribulação, por todo esse tipo de prova, ser crente é isso? É isso que é ser crente? Ah, que coisa boa, que coisa bonita. Isso é coisa, você está bobo da cabeça, você está maluco da cabeça, você está perdendo a sua juventude. Você jovem, está perdendo a sua juventude. É isso que é ser crente? Ser taxado de bobão, ser taxado de retrógrado, ser taxado de fanático, ser taxado de religioso. É isso que é ser crente? Ser perseguido na faculdade, ser isso, ser aquilo? Abandona tudo isso. É isso que o diabo vem falar para nós. É isso que é ser crente? Ser bobo. Esse casamento, até quando você vai ficar assim, aguentando essa barra? Até quando você vai aguentar esse negócio? No seu trabalho, ser humilhado, peça as contas desse trabalho, vá lá, arrebente tudo. Minta, passe a mão, aceite o suborno, faça negociatas. Aquela pessoa que entrou depois de você já é seu superior. Sabe por quê? Porque você não aceita entrar no negócio.
Você não aceita entrar na negociação. Você não aceita entrar na conversa. Então, se é crente a isso daí, você vai ser capacho de todo mundo. Você vai ser isso aí. O diabo vai falar assim, ele vem falar assim para nós. A nossa alma corrompida de pecado vem falar isso para nós. Ser crente é isso. Eu escolhi esperar. Você vai esperar até quando? Já está com 30. Daqui a pouco é 35, é 40, é 45. Que nada, vai para uma balada, você já volta com alguém de lá. Para com isso, que bobagem, que besteira. Que proposta é essa? Você está perdendo a sua juventude, você está perdendo a sua vida. Você pode muito mais, você é muito mais. E aí você responde: eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar com Ele. Ainda que a figueira não floresça, não haja o fruto na vide, ainda que no curral não haja vacas, ainda que nada aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque Jesus não tem compromisso de fazer o que eu quero. Jesus não tem compromisso. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o Senhor. E Ele disse a mim: eu vou estar contigo. Não crie expectativas. Essa noite é noite de voltar para Jerusalém, de você sair de Emaús, de você parar com essa conversinha de gente que está frustradinho, de gente que está entristecido. É hora de parar com essa história e voltar para Jerusalém. E volte para o seu ministério, e volte para o seu chamado, e volte para servir, e volte para liderar um grupo familiar, e volte para o Melodia, e volte para a junta diaconal, e volte para ser um auxiliar, e volte para fazer o que Deus lhe deu para você fazer, e deixe de dar desculpas ao Senhor, e deixe de dizer ao Senhor: eu não volto por causa disso, isso não cola mais. O Senhor está dizendo: chega! Hoje é dia de voltar a Jerusalém. E se você quer orar comigo, por favor, põe-se em pé.